No programa Canelada FC, Corinthians é duramente criticado após cair para o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista. A torcida do Corinthians está revoltada nas redes sociais. O Fagner, de novo, um jogador experiente, que já tem muitos anos de Corinthians, ele desperdiçou uma cobrança importante. Ele já havia perdido o pênalti contra o Flamengo na final da Copa do Brasil do ano passado. E aí, Mauro César, Bruno Prado, Piperno, Flávio, essa cobrança da torcida do Corinthians. Hoje o Fagner perdeu o pênalti. Hoje a gente viu jogadores experientes do Corinthians desperdiçarem penalidades a favor do Timão. E a torcida do Corinthians revoltada nas redes sociais. Como é que a gente vê esse Corinthians aí eliminado do Campeonato Paulista de uma maneira tão precoce? O Corinthians, a gente falou até sobre isso no pré-jogo. O Corinthians desse ano, ele ainda não tem, claro que é o início de temporada, mas ele ainda não conseguiu mudar uma característica do time em relação ao ano passado, que a maneira de jogar mudou. É um time que, quando ataca, os jogadores eles se movimentam, se aproximam mais, enfim, mudou a maneira de atacar. A maneira de defender piorou. O Corinthians hoje ele é até mais criativo que o ano passado, mas ele é mais vulnerável também. O time muitas vezes demora para recompor. O Cássio trabalha bastante durante os jogos. Contra o Mirassol, acho que foi um exemplo de um jogo que o Corinthians ganhou de 3. Mas o Cássio trabalhou muito, inclusive pegou um pênalti. O Cássio foi fundamental. Então o Corinthians é um time que até está criando com mais facilidade normalmente, não foi o caso do jogo de hoje, mas também está mais vulnerável. E em relação a desempenho, a resultado, o time do Corinthians, ele continua com um padrão do ano passado de jogar bem em casa, mal fora. E quando não joga o Renato Augusto, o Corinthians se enrola. Então essas coisas continuam acontecendo. As duas derrotas que o Corinthians teve no campeonato, para o Bragantino e para o São Bernardo, estava sem o Renato Augusto. Hoje, sem ele, empatou em casa com o Ituano e foi eliminado nos pênaltis. Ele fez um gol sem o Renato Augusto no ano. Sim, é verdade, não tinha feito. E continua, o Corinthians, nos jogos fora de casa nesse campeonato, ele foi em Brasília, num campo neutro, e empatou com a Portuguesa, num jogo péssimo. A Portuguesa, na ocasião, era a última colocada do campeonato. Fez um jogo muito ruim em Limeira, contra a Inter, também um 0-0 horroroso. E foi atropelado pelo São Bernardo em São Bernardo, e teve essa derrota em Bragança. Aí teve a vitória no Morumbi com São Paulo, que era um local onde o Corinthians não vencia o São Paulo desde 2017. Ok, foi uma vitória legal, relevante, mas continua esse padrão de cair muito o desempenho fora de casa e de cair muito o desempenho sem o Renato. É claro que tem tempo para consertar, o Lázaro assumiu há pouco tempo, mas o Corinthians não teve assim uma mudança em relação a esses dois quesitos, os jogos como visitante e os jogos sem o Renato Augusto. O time ainda não achou alternativas para conseguir equilibrar isso. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós estamos ao vivo também pela TV Jovem Pan News para todo o Brasil. Mauro César, o Fagner foi um dos jogadores que comentou sobre o Vitor Pereira. Hoje não jogou bem e ainda desperdiçou um pênalti. O torcedor do Corinthians ainda está com aquele pênalti do Flamengo que ele desperdiçou na final da Copa do Brasil e ainda está aqui, com aquele pênalti aqui e na cobrança com o Fagner. O torcedor do Corinthians tem razão nesse sentido, Mauro? Assim, perder dois pênaltis, né, que eliminam, um vale um título importante, outro elimina de um campeonato, né, estadual, de fato, mas assim, não dá para medir a trajetória do Fagner em função disso, né? Acho que é muito mais aí uma fatalidade também, né? Talvez a gente possa discutir se ele de fato deveria ser cobrador de pênalti numa série inicial, né, como foi hoje, depois de ter perdido aquele. Aquele não foi nem na série inicial, né? Aquele foi já nos pênaltis, depois que o primeiro perdeu foi o Vital, né? Depois ele perdeu antes do Rodinei, então já foi na fase oitavo, mais ou menos, sexta. Hoje foi. Hoje é verdade, hoje também não foi no início, mas enfim. Tem uma hora que ele vai ter que bater, né? Até o goleiro do Ituano bateu. Mas acho que a questão não é essa. Acho que a questão, assim, acho que o Corinthians, muita gente hoje, nesse ano, passou os últimos tempos, assim, as pessoas nem olham, não avaliam a qualidade do futebol jogado, se está rendendo, se a coisa está avançando, se alguns jogadores ainda têm algo a oferecer de fato ao Corinthians, ou se é hora de mudar, se é possível mudar, porque tudo virou Vitor Pereira, tudo é Vitor Pereira. Setoristas do Corinthians ficam de madrugada vendo o Flamengo jogar para poder falar do Vitor Pereira, da transmissão do jogo para falar do Vitor Pereira. Isso, o Kaique conseguiu lembrar do Vitor Pereira no meio do jogo do Corinthians. Cara, o cara tá lá no Rio, o problema monstruoso, tem ganhado o Vasco amanhã. Aí tá lembrando do Vitor Pereira, eu fico impressionado, é uma paixão, é um amor, assim, um amor não correspondido, é uma mágoa
Meu Deus, que falta de amor próprio desse pessoal, gente. Sigam em frente, o Corinthians é um clube gigantesco, vai levantar a cabeça, vai sim, e seguir em frente, mas não se olha para isso. Quando o Flamengo perde e é eliminado e faz um fiasco e tudo mais, os caras não olham para o seu próprio time e ficam curtindo essa onda, uma coisa esquisita, né? Meio mórbida, estranha, mas você vê 7 jogos, 2 vitórias, repito, contra Santo André e Mirassol, ambos em casa, ambos com Renato Augusto em campo. Aí você tem um momento que o cara não vai jogar, o Ituano não é uma grande equipe, não fez uma grande campanha, mas é capaz de eliminar o Corinthians, como o Flávio falou, no primeiro tempo deu bastante trabalho, deu pressão, o Corinthians teve dificuldade, conseguiu até empatar logo depois, né? Teve a sorte de conseguir aquele gol do Paulinho antes que ficasse naquela pressão de 0-1, mas acabou terminando no empate, mas eliminado. Acho que assim, perdeu o pênalti, que perdeu e tal. Acho que esse não é o problema, acho que é mais profundo. E não adianta ficar jogador do Corinthians ficar falando do técnico que foi embora, tem que olhar para o seu próprio trabalho. A não ser, repito, que alguém consiga atribuir ao cara a responsabilidade por ele ter perdido pênaltis hoje. Porque perdeu o Gil, perdeu o Fábio Santos, que é um ótimo cobrador, né? E perdeu o Fagner. 3 jogadores experientes, 3 caras rodados, com muita história no clube, que hoje foram mal. É hora do Corinthians aproveitar essa derrota para olhar para o presente e para o futuro. Esquece o passado. O técnico foi embora, deixa ele seguir o caminho dele. Supere. E a maioria dos jogadores, Flávio, comentou sobre o Vitor Pereira, Roger Guedes, Rony, Juliano, enfim, todos esses atletas chegaram a falar sobre o Vitor Pereira nesse início de temporada, avaliando o que ele fez em 2022. É hora de esquecer já o Vitor Pereira e focar nos problemas do Corinthians. Você concorda, Flávio? E o Corinthians tem muitos problemas. O Corinthians, ele se esconde atrás de alguns nomes históricos, que são jogadores importantes, não vão perder a história deles no Corinthians, mas eles já passaram do melhor momento. A folha de pagamento é elevadíssima porque tem esses jogadores que são realmente jogadores importantes, com muitas conquistas, mas agora a coisa é complicada, é muito mais difícil, é muito mais complexo. O Corinthians tinha uma base espetacular, hoje não tem, não pode contar com o jogador da base. O Corinthians fez uma contratação muito maluca aí, quando ele traz o Yuri Alberto, tinha que trazer, mas ele cede jogadores que provavelmente valerão mais do que o Yuri Alberto lá na frente, como o caso do Robert Renan. É meio aleatório o negócio, sabe? O Yuri Alberto veio que tá fazendo gol, tem que vir de qualquer jeito. Não é um planejamento, não é nada. O Paulinho foi um grande jogador do Corinthians, tá disponível, vamos trazer. Né? É meio que desse jeito. O Corinthians tem um grande time, olha só, o Fagner, seleção, o Gil, seleção, o Fábio Santos, seleção quando, gente? Faz tempo pra caramba. Então tem que tomar mais cuidado, sabe, procurar fazer um projeto de time de futebol. Não é o caso. O Corinthians está parecendo o São Paulo, quando ele começou a ficar desesperado, e o Corinthians não tem motivo para ficar desesperado, começou a trazer aleatoriamente jogador que tem nome, que tinha história, que tinha passado no clube. Isso encarece o futebol e não traz resultado. São Paulo está aí para mostrar isso. E o Corinthians está fazendo a mesma coisa. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando desse Corinthians eliminado de maneira precoce do Campeonato Paulista. E tem um dado interessante: o Corinthians não venceu em 2023 sem Renato Augusto como titular. Nos 2 jogos em que ele foi poupado, 2 derrotas para Bragantino e São Bernardo. Hoje ele desfalcou o Corinthians e o Timão perdeu nos pênaltis para o Ituano. Essa Renato dependência é algo que preocupa de novo no Corinthians. Não é algo novo, mas é algo que se mantém para essa temporada, Bruno Prado. Alguma coisa tem que mudar. Sim, e já vem de um tempo, né? Eu disse algumas vezes que o padrão desse time, essas questões, jogo dentro e fora, até a questão do Renato Augusto, ela vem nem do Vitor Pereira, ela vem desde o tempo do Silvinho. O Silvinho assume o Corinthians em 2021, no início do Brasileiro. Esses jogadores, Juliano, Renato, Roger Guedes e William, que já foi embora, chegaram no meio de 21. A partir daí o Corinthians passou a ter mais ou menos esse elenco que ele tem. Depois chegaram outros reforços, mas até a chegada desses caras era um elenco muito fraco. Em 2020 era um elenco fraco e até o meio de 21, quando chegaram esses 4, era um elenco fraco. Aí chegaram esses 4, o time estava do meio ali, meio para baixo da tabela, subiu, terminou em 5º lugar. Aí depois em 2022 foi 4º, mas o padrão é mais ou menos esse. Independente do treinador, e foram 3 nesse período, independente, e eles têm ideias diferentes, ok. Mas esse padrão de jogar bem em casa e não jogar bem fora e de cair muito sem o Renato Augusto permanece. E é uma coisa que tem que ser resolvida, porque o Renato Augusto ele vai continuar desfalcando o Corinthians em alguns jogos.
ou porque vai ser poupado ou porque vai se machucar. É um jogador que já está mais velho, tem um histórico de lesões, não vai jogar todos os jogos, daqui a pouco vai ter Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores tudo junto, e não vai dar para usar o Renato Augusto em todos os jogos. Então é uma coisa que tem que ser resolvida. O Corinthians não tem um jogador com as mesmas características que ele, mas você pode armar a equipe de outras maneiras, e até o Lázaro está tentando. Hoje ele optou pelo Paulinho e fez o gol de cabeça, mas é um jogador que ele mais se destaca pelos gols marcados hoje, ele já não consegue ter o mesmo ritmo, e as outras opções seriam o Maicon ou o Duqueiroz, né? O Duqueiroz que vai embora no meio do ano, foi envolvido também no negócio do Yuri Alberto com o Zenit. Então, mesmo que não tenha jogadores com a característica do Renato, tem que arrumar uma alternativa. Você tem o Juliano, que hoje é titular, é um cara que pode colaborar na articulação. Então o Lázaro vai ter que se virar, mas não é fácil. Outros treinadores tentaram e não conseguiram, mas é um problema que o Corinthians vai ter que encarar, porque o Renato vai continuar desfalcando o Corinthians em alguns momentos. Ele foi poupado nos jogos contra Bragantino e São Bernardo, o Corinthians perdeu esses 2 jogos. Agora, por conta da lesão, desfalcou o Corinthians e o Corinthians sai eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final. Teve um jogo contra a Inter de Limeira que ele não começou como titular, tá? Começou no banco, jogou apenas 22 minutos e o Corinthians jogou super mal aquele jogo. Foi um empate assim, tenebroso, e mesmo ele entrando na partida na reta final não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu fazer a diferença. Mas Flávio Prado, Piperno, é algo que o Fernando Lázaro precisa trabalhar. Essa Renato dependência não é de hoje, né, que o Corinthians tem, que o Corinthians sofre, Flávio. Será que o Corinthians tem alguém para fazer esse trabalho? Será que o Corinthians dará tempo a quem quer que seja, ao Fernando, ou quem quer que seja, para mexer no time de uma maneira que o time perca essa Renato dependência? Então são 2 questões que precisam ser colocadas. Tem material humano para isso? Terá tempo para fazer essa mudança? É difícil a gente saber como é que as coisas funcionam no Corinthians. Se bobear, começa a encher o saco do Fernando Lázaro hoje ainda, porque perdeu do Ituano e tal. É complicado isso. O Corinthians ele não tem muita noção do que está acontecendo com ele hoje. Hoje ele não tem a mesma força. Ele continua tendo a mesma camisa, mesma força de torcida e tal, mas ele não consegue encarar os favoritos grandes. Tem o Palmeiras e tem o Flamengo. Até isso eles têm dificuldade de aceitar. E o Corinthians não é nem o terceiro, nem o quarto. Ele vai brigar, ele pode chegar numa dessas posições. Mas o Corinthians é time para brigar por Libertadores. Se der tudo certo, é Libertadores. Precisa aceitar isso, porque o custo do futebol do Corinthians daria, teoricamente, para sonhar mais alto, mas ele não tem condição para sonhar mais alto. O goleiro do Ituano foi eleito o melhor em campo, defendeu 2 cobranças do Corinthians, decisão agora da Federação Paulista de Futebol, e o Corinthians teve a semana cheia para trabalhar, né? Isso que a gente não entende. O Corinthians teve toda a semana para estudar o Ituano. Agora essa eliminação precoce é o maior vexame, Piperno, da história da Neoquímica Arena. Se a gente pensar em Neoquímica Arena, é que o Ituano realmente talvez ele seja menor do que os outros times que já eliminaram o Corinthians lá, né? Mas também não vamos. O Dax não foi na Neoquímica? Foi. O Dax foi na Neoquímica também. Então, Guarani esse aí. Guarani do Paraguai 2 vezes. Guarani do Paraguai 2 vezes, né? Mas aí é Libertadores, gente. Aí não conta. Aí não conta. Não, mas aí não conta porque o Corinthians não é a praia dele e tal. Então, perder em Libertadores, aí tudo bem. Aí já não. Não, hoje ele perdeu na grande especialidade da casa. É você chegar numa pizzaria, que é grande pizza, é de mussarela. Você pega a pizza de mussarela, ela vem queimada. Né? Agora, se você chegar, por exemplo, num restaurante japonês e pedir uma pizza e ela não vier boa, tudo bem, que é o caso do Corinthians na Libertadores. Hoje não, hoje ele serviu a pizza queimada na pizzaria, aí é complicado. Você sabe que a última eliminação pro Guarani do Paraguai, que foi ainda no classificatório, né? Foi na pré-Libertadores. Perdeu no Paraguai, empatou aqui. Aliás, ganhou por um gol aqui, tinha que fazer 2. Tinha o gol fora. Tinha o gol fora. O Corinthians não ganhou do Always Red aqui na Libertadores. E perdeu lá. Tem jeito, é uma praga isso aí. 6 pontos com o Perdeu do Del Valle aqui na Sul-Americana. Claro. Do Del Valle. Mas eu acho que de todas essas derrotas aí que você citou, de hoje é um pouquinho diferente, mas eu acho que aquela segunda pro Guarani do Paraguai, aquela talvez tenha sido a mais importante de todas, porque aquela deveria ter acendido uma luz amarela, principalmente para aquilo que o Corinthians fazia de errado em relação ao planejamento. Porque, veja, era um Corinthians dirigido pelo Thiago Nunes, técnico que saiu do Atlético Paranaense lá para outubro, novembro, por aí, ficou um tempão
assinou com o Corinthians e ficou 2 meses e pouco para assumir, e o Corinthians deu a ele esse benefício de ficar à distância acompanhando o que acontecia com o clube, e enquanto isso o glorioso Coelho dirigiu o Corinthians interinamente e tal, e foi aquele fiasco todo. Então, aquilo mostrou que assim, o Corinthians estava virando um pouco casa de mãe Joana. E de lá para cá o Corinthians piorou em muitas coisas. Embora essa gestão, eu acho que ela ainda peca pela megalomania, mas de qualquer forma, talvez no varejo não erre tanto quanto do Andrés, que foi demais. Agora, independentemente desse juízo de valor, alguns clubes do futebol brasileiro, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, para a gente não ir longe. Na década passada, os 3 ganharam muito. O Corinthians e o Cruzeiro, o Fluminense chegou a ser campeão brasileiro. E aí os três mergulharam aí em situações de crise. A do Cruzeiro muito mais profunda, a do Fluminense. O Fluminense estava numa pindaíba danado, todo ano ameaçando, enfim, correndo sério risco de cair, inclusive. E o Corinthians ainda se sustentava, porque o Corinthians, apesar de tudo, é um time de mais capacidade de geração de receita. Então ele tem mais de empurrar com a bola, mas transformar os seus problemas também numa bola de neve. O Fluminense tomou jeito a partir do momento da ascensão do presidente Mário Bittencourt. Do Volta Redonda, primeiro tempo. Mas ele paga a dívida, ele vende jogador, ele vende rápido, o pessoal critica, mas ele sabe que ele tem que fazer dinheiro para ontem e vai se virando. E nos últimos 2, 3 anos, o Fluminense melhorou muito. O ponto de hoje está aí, entre os 5 do brasileiro, jogar Libertadores e tal. O Cruzeiro mergulhou numa depressão profunda. O Ronaldo faz um trabalho importante de reconstrução. É difícil. Ontem perdeu de novo para o América. Já são 6 jogos que não vence o América. O torcedor vai lá, corneta. Mas vai jogar a Série A esse ano e melhorou um pouco. O Corinthians corre um sério risco de piorar, porque o Corinthians ainda não se deu o trabalho de reconstruir alicerce. O Corinthians ainda não parou para respirar e falar, bom, deixa eu começar algumas coisas do zero. Então o Corinthians continua empurrando o problema com a barriga. Esses problemas eles vão ficar cada vez maiores, porque o Corinthians tem um time muito caro, está dando alguns resultados razoáveis, mas uma eliminação precoce como essa de hoje significa, além do prejuízo técnico, prejuízo de grana. E o Corinthians necessita de premiações de torneios para não piorar a situação. Então, quando ele tem um revés como o de hoje, ele já piorou um pouquinho. Aí você fala, opa, então vou precisar de compensar essa perda de dinheiro em algum lugar. Mas aonde? Qual a garantia que esse time dá? Então, tem que ter coragem agora de começar um trabalho profundo. Hoje, por eu estava vendo o Arsenal, né? O Mauro me corrija que se estiver enganado. Acho que o Arteta assumiu em dezembro de 19. Não foi bem naquele resto de temporada, mas vai melhorando, o time pode ser campeão agora. O time que está na fila faz um tempão. Então tem que ter coragem para iniciar um trabalho. Você estava fazendo democrata e patrocinense, enquanto eu estava vendo o jogo do Arsenal contra o Fulham. E posso lhe informar que foi um vareio. 3-0. Nossa, mas foi muito fácil o jogo. O Arsenal jogou pra caramba. O Democrata jogou bem, Piperno? Olha, Flávio, não foi dessa vez. Ainda não venceu nenhuma vez. Patrocinense melhor, né? Melhor. Jorge O Henrique próprio joga nome. lá, né? Nossa, uma lástima. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.